Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast, comigo, Karim Feres, e com a minha esposa, Daniela Feres, então sendo o Tudo é Possível Consciência, que é um degrauzinho a mais, né? Muita gente vai entender, as pessoas que têm energia, acompanhe aí, porque mesmo que você não saiba muito o que está acontecendo, comece a acompanhar que você vai entender que é um caminho muito legal de alma, né, Dani? Sim, é o caminho real de alma. E a gente vai receber aqui uma pessoa que já esteve aqui, mas tem tanto conteúdo que a gente fez questão que ele voltasse para continuar a falar. Não é nem continuar, é porque ele tem tanto conteúdo, são conteúdos diversos. Alexandre Schutt, seja bem-vindo. Alexandre falou aqui com a gente muito sobre psicologia, acupuntura, que mais, Dani? Homeopatia. Homeopatia, constelação familiar, bastante, foi muito legal. E agora ele vai voltar para falar sobre astrologia, sustentabilidade. É isso, Alessandro? Eu estou à disposição. Obrigado, muito obrigado por você ter voltado aqui, maravilhoso. Antes de mais nada, isso a Dani levantou aqui, vamos brindar com o nosso apoiador, que é o 365 Coffee, seu café de todos os dias, maravilhoso, cheirando aqui no estúdio. Uma delícia de café, um café especial. Eles chamam de café especial, mas a gente aqui chama de café especialíssimo, porque é muito gostoso, o cheiro invade o estúdio. Mas, logo depois, obrigado pessoal do 365, estamos aqui juntos, aqui no Tudo é Possível. E, bom, sem mais delongas, Ale, pô, você esteve aqui com seu conteúdo vastíssimo e a gente não conseguiu nem fazer muitas perguntas para você, nem o nosso formulário, porque é tanta coisa. E agora eu sei que a gente queria pegar dessa coisa sua da astrologia, que você tem bastante, né? Porque você contou para nós que você fez faculdade de psicologia, viajou para Israel, foi para o Japão, enfim, acupuntura, e aí, homeopatia, constelação familiar, constelação com cavalos, enfim, você deu uma aula aqui na vez passada e a gente queria que você enveredasse por esse campo da astrologia. Acho que foi logo depois da psicologia da faculdade, foi isso? Foi uma engrenagem, né? Existe um cálculo astrológico para saber quando o seu ascendente começa a vibrar, né? Porque você tem um dia que você nasceu e um horário que você nasceu, tudo mais. Aí você forma um mapa com astrologia, com as casas, tudo. Mas tem uma data específica quando o seu ascendente começa a vibrar. Uma data bem simples. E para mim foi com 22 anos. E com 22 anos a coisa, entrou tudo. Foi tudo ao mesmo tempo, né? Assim, já estava como psicólogo, como astrólogo, como acupuntor, e de repente entrou o meio ambiente e aí ficou tudo. E eu comecei a observar uma outra dinâmica, que é a dinâmica dos céus, na influência na nossa vida, na minha vida, né? Uhum. E a partir dali eu estou à disposição para ajudar e ensinar os outros. Ale, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que são leigas, que não sabem o que é astrologia e a força da astrologia na nossa vida, né? E o que ela pode nos orientar, o que ela pode nos trazer de clareza. Então, eu queria que você desse uma explanação sobre o que é astrologia, por favor. Astrologia... Olha que legal, tem essa imagem aqui. Eu posso pegar esse... Claro, aqui, fica à vontade. E eu olho para onde? Para cá. Isso. Né? Então, assim, a gente tem... Imagina que aqui no centro está a Terra, né? Uhum. Então, a gente tem a linha aqui do Equador, depois tem uma outra linha. Então, a gente tem algumas linhas de estudos, né? Existe uma dessas linhas em volta da Terra nos 12 signos, ou nas constelações por onde o Sol passa. Então, não é que o Sol passa. Tudo que a gente fala em astrologia é fake, porque, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol, não o Sol que gira em torno, né? Então, nós olhando da Terra, o estudo de astrologia é nós olhando da Terra, nós aqui no centro, nesse ponto de vista, recebendo a influência desses planetas, dos signos, das constelações e das estrelas fixas também. Tem muita coisa.
além de um eclipse quando ocorre, ou de um ciclo planetário, 2 planetas que se encontram, os aspectos. E como funciona isso? Então, primeiro tem uma linha, você tem aqui a linha do Equador, se você fizer assim 23 graus e meio, você vai ter uma outra linha fictícia também, mas que é exatamente aonde o Sol passa. Então, olhando aqui do ponto de vista da Terra. E nessa linha, a gente vê que o Mercúrio gira em torno do Sol, então vai junto. Vênus gira em torno do Sol, vai junto. E os outros planetas também do Sistema Solar vão juntos, né? Então, é uma coisa muito grandiosa. E à medida que eles vão andando do ponto de vista da Terra, eles vão criando como fosse uma sombra, uma influência em determinado local, em determinado tempo, sobre a pessoa que está aqui dentro. Então, a astrologia é um estudo e uma observação que começou com a agricultura, por exemplo, ou com as marés, né? Você começa a ver as marés, as influências da Lua, quando a Lua está muito próxima, quando a Lua está mais distante, quando a Lua está oposta. Então, imagina aqui que a Lua está... aqui está o Sol e aqui está a Lua, então elas estão opostas, é a Lua cheia. Quando a Lua está junto com o Sol, é Lua nova. Então eles começaram a observar umas mudanças, primeiro nas marés e depois na hora da colheita, onde a seiva estava na ponta da folha e se você cortasse na Lua cheia, a planta ia perder a sua vitalidade. E quando você corta na lua balsâmica, quase nova, 1, 2 dias antes da nova, você corta e ela perdura e você pode fazer um estoque, pode guardar. Então começaram a observar detalhes, assim, vai cortar o mato, cortar a grama. Quando corta nessa lua nova, você corta uma vez e você aguarda 2, 3 meses. Quando você corta na lua cheia, ela cresce rápido. Aí começaram a ver no cabelo. No cabelo também, né? A mesma coisa. E aí... começaram a ver, nossa, isso aqui influencia. Só que o início... Eu não observei isso. Eu ia fazer a piada, eu fiquei quieto. Eu não observei isso, eu fiquei juro que sabendo disso depois. Depois que me falaram, eu falei, pô, sério, meu? Eu juro que eu ia fazer a piada disso. Aí eu dei uma risada assim, falei, não vou fazer, porque ia falar contigo. Não pode, porque você observou, né? Você observou a lua aí. Mas não dura muito mais, não. Não, tem um cálculo de astrologia que você faz, minha filha, pai, toda vez que não sei o que a lua e o sol estiverem naquela distância, eu corto o cabelo sim. E ela tem um cabelo muito bonito, porque existe um cálculo que você repete a distância entre o Sol e a Lua do seu nascimento, e toda vez que eles chegam na mesma distância, você corta o cabelo. Então, essa é uma técnica. É um cálculo até... Tem um programa, acho que o Pegasus fala disso, e o resto não tem. Então, você tem que estar atento para saber achar o dia. Mas é muito interessante. Mas a astrologia é muito mais que isso. É muito mais que isso. Então, essa influência é tão grande que a gente começa a ver que há ciclos. Então, por exemplo, olhando do ponto de vista da Terra, a estrela Sol, que o astrólogo chama de planeta, né? Ou seja, na verdade, é o astro que se move, né? E a Lua também, que é só um satélite. A gente sabe disso, que é um satélite, é uma estrela, mas a gente fala os planetas principais, né? Planeta regente de Leão é o Sol, planeta regente de Câncer é a Lua, mas a gente sabe que é um satélite e sabe que é uma estrela, né? Ou seja, a fala do astrólogo não condiz com o básico do astrônomo. Então, aparentemente, não é a mesma coisa, mas no fundo, é a mesma linguagem. Principalmente quando se entende de uma forma matemática. Aí que eu chamo e eu divulgo para todos os meus pacientes, para todos os meus clientes, para todos os meus alunos, para todo mundo que eu falo assim, astrologia é matemática celeste. É um estudo matemático lindo, onde a gente vê o planeta num tempo e espaço passando por ciclos. Então, por exemplo, o Sol, para ele dar a volta e voltar ao mesmo ponto, é um ano, é um aniversário, né? E que é o nome do café aqui é 365, 365, né? Exatamente. 365 Coffee, né? Que é muito saboroso. E a outra vez também era muito saboroso. E aí, esse 365 dias é o tempo que o Sol demora para retornar ao mesmo lugar. Então, é o teu aniversário ou o retorno planetário, o retorno do Sol ou revolução solar. Depois tem a Lua.
A Lua, o ciclo é 28, 29 dias. Então, tudo isso são observações básicas. E, por exemplo, você vai para o Peru, você vai em locais que é antes dos maias, né? Dos maias não, dos Incas? dos Não, incas, dos incas, mas é no México, No né? México. Você vai lá e aí você vê observações bem de uma pedra onde o sol bate, aonde é o solstício, o equinócio, ou seja, os momentos das mudanças de estações, e eles se baseavam para plantios e colheitas, né? Mas a coisa, como eu falei, é muito maior. Então, primeira coisa de entender é que os planetas têm um movimento de ciclo e ele volta para o mesmo ponto. Então, se porventura você nasceu com a Lua, sei lá, a 15 graus de Câncer, aí 29 dias depois ele vai, né? E a Lua anda 13 graus por dia. Então, 13 graus por dia, média aqui vai chegar a dar a volta em 28, 29 dias. Ou seja, 2 dias e pouquinho, não chega a 2 dias e meio por signo. 2 dias e pouquinho por signo. E aí tem planetas que realmente, que estão no sistema solar, que eles já são mais distantes. Não é tão Mercúrio e Vênus que está do lado do Sol, que andam junto com o movimento do Sol. Não, você tem Marte, que o ciclo médio é 2 anos, de 1,8 a 2 anos e meio, mas a média é 2 anos. Aí você tem Júpiter, que para dar a volta demora 12 anos. Você tem Saturno, que é muito parecido com a Lua. A Lua é 28, 29 dias, Saturno é 28, 29 anos. E é muito interessante, há um paralelo. Há um paralelo também de Marte e Plutão também. Marte é 2 anos e pouco, 2 anos e meio, médio assim, e o Plutão é 250 anos. Caramba! E à medida que vai se afastando, seja planeta ou planeta não, isso é uma discussão puramente teórica, acadêmica, falar, né? acadêmica, né? Que fala assim, é um planeta, não é um planeta não, não sei o quê. É um planeta, e é um planeta anão, mas é um planeta. E essa distinção causa problema. Mas a gente tem atualmente alguns planetas anões muito importantes. Makemake, que a gente tem, que acabou de passar por eclipse. A gente tem Eris, que tem a ver com os conflitos. Se vocês quiserem, eu entro nisso. Tem o Plutão, que tem a ver com transformações muito profundas do inconsciente ou da sociedade. E quanto mais distante do Sol, o Sol está aqui, e quanto mais distante for o planeta, mais vai lidar com o inconsciente coletivo e que você vai ver as massas pensando e respirando exatamente o que o planeta está escrito, falando, né? É como se fosse uma força magnética o que esse planeta traz? É alguma coisa do gênero. Assim, para fazer um paralelo para as pessoas entenderem, né? Existe também na Kabbalah, a gente fala assim, que às vezes o planeta ele cria uma sombra. Então a sombra, você deixa de receber a luz maior e você cai na ilusão e você fica influenciado pelo planeta, pela astrologia. A sombra que esse planeta traria. Então imagina aqui, né? O astro, sei lá, qualquer astro está aqui, ele cria uma sombra que você não consegue ver além disso. Tá. Então você fica preso no seu ego e tudo mais. Então tem muitas formas de explicar, mas que de alguma forma é óbvio, porque assim, quando tem eclipses em determinado local e a umbra e a penumbra, ou seja, a sombra do eclipse passa em determinado local, você vê aquele local passando por uma mudança ou climática, ou um terremoto, ou um maremoto, ou uma mudança no próprio país de forma política. Você vê o rasante do eclipse e você vê o percurso da ombra e você fala, uau! E depois você tem o grau. É muito linda a astrologia. E eu sou tão preciso na matemática que eu quero ver o erro. E quanto mais preciso você fica cabisbaixo, você abaixa a cabeça, não é cabisbaixo, você fica humildemente falando, isso é maior do que a minha mente. Porque você vê o eclipse ocorrendo no grau exato, influenciando o grau exato ou de uma pessoa, ou da empresa, ou do país.
ou do local. Então, essa influência de volta. E desses ciclos, é importante a gente falar, como se tivesse aqui vários relógios ampuleta, de aquela de areiazinha. Então, a gente vai trocando à medida que cai. E aí, um é muito rápido, outro é muito mais rápido, outro é muito Devagar. lento, outro é muito lento, outro, nossa, aquela demora... Né? Então, tem planetas, por exemplo, que ficam num ano, num signo de 30 graus, num detalhe aqui só, eles ficam 2 dias e pouquinho, como a Lua. O Sol fica um mês exato, vai andando 1 grau por dia. Mercúrio e Vênus são próximos ao Sol, então a gente não tem como ter uma precisão do tempo que ele fica, mas eles vão andando junto com o Sol. Né? Marte também é irregular, não dá para falar, mas aí depois de Marte tem Júpiter. Júpiter fica a média de 1 ano num signo. Saturno fica, igual a Lua fica 2 dias, quase 2 dias e meio, Saturno também fica 2 anos e meio, quase 2 anos e meio num signo. Então Júpiter 1 ano, Saturno 2 anos. Aí depois você chega a ver o próximo planeta, que é Urano, que foi descoberto na Revolução Francesa. E ele demora 84 anos para dar volta. Ou seja, dividir por 12 vai dar 7 anos média em cada signo. Ele está agora no final de Touro. Hoje ele está andando para trás, a 23 graus de Touro, que é muito importante o que está acontecendo em vários países, inclusive o Brasil. E daqui a pouco ele chega agora em abril para maio a 26 graus, num grau muito importante que pode ainda envolver o presidente Trump em muitos assuntos, porque foi exatamente nesse grau que tem a ver com o mapa dele, que ele levou o tiro e ele virou a cabeça na hora do tiro. Aí, quando o planeta voltou para trás, teve um outro atentado que conseguiu ser cortado. E o planeta vai voltar agora em abril, maio. É a última passagem disso para a gente observar a influência, e vai ter alguma coisa importante. Ou ele vai se posicionar muito forte, ou alguém vai se posicionar muito forte contra ele. Né? Mas vai ser agora abril, maio. São atitudes que a gente já vai ver. Então, aí você vê que eu já estou falando de tempos, de espaços e de influências com as pessoas. Tá. Né? E aí o Urano demora 80 e poucos anos. O Netuno, que é mais distante, já tem a ver com psicologia, com psicanálise, com anestesia, com socialismo e tudo mais, ele já gira e ele já demora 170 para dar a volta, né? Uma coisa assim. São mais ou menos uns 16 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, por signo. Depois você vai ter um outro irregular, que é Plutão, que foi condenado agora a ser planeta anão, que ele é menor que Mercúrio, e aí ele vai lá e ele demora a média de 250 anos para dar uma volta no mesmo lugar. O que a Lua faz em um mês, o Plutão demora 250 anos. Então você vai pegar o momento que descobriram Marte, que foi a primeira nave a Marte, que pousou em Marte, aí você dá um retorno para trás, dá o segundo retorno para trás, no mesmo grau você vai ver a descoberta da América. De Colombo, Pedro Álvares Cabral, na mesma época, que são 500 anos antes. Agora a gente vê também, o Plutão está num grau onde teve uma mudança no papado, né? Ou na Igreja Católica, quando começou a Igreja Anglicana, com Henrique, eu acho que Henrique III, que falou, eu quero me separar, me divorciar, ficar com outra mulher. E o Papa não deixava, e no final ele falou, quer saber, então eu vou abrir minha nova religião. E isso foi exatamente com Plutão a 2 graus, que é o que ele está para chegar agora. Então a gente vai ver que vai ter logo, logo, mais uma mudança vinculada à igreja forte, ocorrendo. Isso é questão 2025, 2026. Então você começa a ver ciclos o tempo inteiro. As mulheres têm o ciclo menstrual, a agricultura tem o ciclo o tempo inteiro, as marés, o pescador e o astrólogo, ele trabalha com todos esses planetas ao mesmo tempo e vão formar as casas também. O momento que você nasce, existem várias técnicas de casas. As casas são como fosse divisões, como, sei lá, imagina uma pizza que você divide em 12 pedaços, né? Um pedaço maior, outro menor, que sacanagem, eu quero maior, não sei o quê. Às vezes a casa é maior, às vezes a casa é menor. Existem cálculos que eles são equidistantes, que eles são realmente muito parecidos. E essas casas,
já entram no âmbito da influência. Isso é um cálculo muito avançado que alguém teve há muitos anos atrás, da influência de cada casa representa algo da nossa vida. Tá. Então, a primeira casa representa a nossa história. A 7ª casa representa o outro. Então, onde tiver o ascendente, fala do seu corpo e fala de você. Aonde está o descendente, que começa a 7ª casa, fala do outro. Fala do sócio, fala do inimigo declarado, etc. Então, e a partir daí, cada casa tem vários significados. Tem casa de assuntos de abandono, onde você passa por uma sensação de abandono, casa de material, de bens materiais, casa dos irmãos, casa dos vizinhos, casa da escola primária. E depois tem Casa do propósito. Casa do propósito, da sua missão, da sua carreira, da sua vocação. Casa da espiritualidade. A casa da espiritualidade. E a espiritualidade, ela tem, normalmente, quando você vai falar alguma palavra, tipo espiritualidade, você amplia. Aí você vai na casa da espiritualidade, aí você vai ver aonde cruza essa casa no mapa, vai ver qual é o planeta vinculado a esse local, ou seja, o planeta regente desse local, vai procurar o planeta em algum lugar, vai ver que casa está e fala, olha, a tua espiritualidade, ela se manifesta através dessa casa, desse signo. Isso é uma representação. É muito difícil a astrologia no início, tá? No início, depois fica muito fácil. Mas demora um tempo para você pegar primeiro esse jogo de ampoletas e essa visão tridimensional das coisas. E aí depois você já tem a noção do seu mapa natal, aí você fala, mas isso é só a foto de que eu nasci. Então essa aqui é só a minha personalidade, essa aqui é só a minha tendência, né? Uma coisa que eu não falei no programa, quando foi do programa passado, do início do ano, né? Da parte clínica, né? Uma das frases que a gente fala quando eu falei que nós, psicólogos, médicos, estamos muito costurados, né? E a gente trabalha junto, uma das frases importantes é que genética não é destino. Depois eu fiquei pensando, não falei genética não é destino. E da astrologia, o mapa astrológico, ele inicialmente, quando você não tem consciência, ele é teu destino. Ele é bom para mostrar isso, mas não significa que ele vá ser. Você não consegue sair tão fácil. Em alguns assuntos você não consegue sair tão fácil. A gente fala Zekatuv em hebraico ou em árabe Maktub. Né? Aqui no Brasil... Estava escrito. Maktub, cara, tá lá, tá no teu mapa. Né? Se vocês forem ver o Gladiador 2, ele chega para a mãe e fala assim, meu destino é as mulheres que eu amo morrerem. E aí, em seguida, não sei se vocês viram o filme, mas em seguida a mãe também morre da mesma forma que morreu a esposa dele. Da mesma forma. Então ele falou do destino dele. Mas o destino maior dele, que era a missão dele, isso é fato real, era voltar a unir Roma para sair da loucura dos imperadores e trazer a democracia, o Senado, com as suas funções socioeconômico-políticas novamente. Né? Então, o número de casas é específico? São 12. São 12 são casas. 12, não tem 11 casas, não tem 13 casas. Né? Hoje tem uma constelação que está nessa linha esférica, que eles colocam como 13º signo, mas ele não entra nesse estudo de tão preciso que é. E na verdade, a gente tem, 88 ou mais, de constelações muito importantes e várias estrelas. Então, quando a gente olha o céu, e um céu tá limpo, vai para o Atacama, vai lá para as minhas terras na floresta, você vê o céu lindo, cada estrela tem uma função. A estrela, uma estrela alfa da constelação da baleia, de Cetus, né? A constelação gama de não sei o que, do triângulo. E aí você vai vendo que você tem muitas outras estrelas que também vão entrar no estudo da astrologia, que é um estudo posterior, que inclusive é o que eu estava falando em off aqui, que é um dos livros que eu estou escrevendo, já desde 2018, com a ajuda dos meus alunos, porque eles conseguem traduzir em palavras precisas. Aí eu falo, não é bem aqui. Aí eu explico melhor e o livro está saindo... Nossa, é enorme, pra vocês terem uma ideia.
enorme. Eu já acabei o livro, a gente agora está corrigindo estrela por estrela. Estamos no final do 2/12, ou seja, no final das estrelas fixas de Touro, uma por uma, né? E até atualizou, porque eu estou exatamente onde Urano está agora. Exatamente. O livro é só sobre astrologia? Não, o livro é só sobre estrelas fixas, que é um trabalho, sei lá, Ptolomeu deixou escrito 40 estrelas, 30 estrelas principais, com as suas naturezas, com as suas tendências, com a parte psicológica, com a parte das influências. Eu já estou numa continuidade. A gente tem vários outros autores e agora eu estou fazendo já esse livro. Desde 2018 que eu resolvi começar a ensinar. Eu estava na floresta sozinho, chegou no Réveillon, acordei muito cedo, dormi cedo, acordei cedo e falei, eu vou gravar algo de estrelas fixas. Aí fiz um vídeo, está publicado lá no site, no YouTube, de estrelas fixas para o pessoal começar a entender que elas têm graus. Cada estrela fixa, por exemplo, a gente fala que a Lua, para andar 1 grau é 2 horas, 2 horas e pouquinho, ela anda 1 grau. Né? Para uma estrela fixa andar 1 grau, são 72 a 75 anos. É muito tempo. Então, tem estudos de pessoas que mudaram a vida a partir dos 70 e poucos anos. E você tem que ficar atento a observar para saber quais são os tempos. Você tem que ouvir a fala e associar os tempos. Se é um tempo lunar, se é em 7 dias, se é toda vez que a lua cheia, se é um tempo anual, quando o sol está oposto ao seu aniversário, se é um ciclo de 12 anos, 24 anos, que é o ciclo de Júpiter, se é um ciclo de 18, que são os nodos que eu nem comentei, que são as suas funções kármicas, se é um ciclo de 27 anos, que é o retorno da lua progredida. Muitos músicos morreram com 27 anos. E muitos outros músicos morreram com 28, 29. E tem uma distinção. Um é vinculado à lua progredida quando ela dá a volta, que é uma técnica. Outro é quando Saturno volta ao mesmo grau. Diferença de 27 para 28,5, 29. Então, você tem que ficar atento a ouvir. Então, às vezes a pessoa, sei lá, eu estava falando agora com um colega e ele falou, minha mãe morreu e há 9 anos atrás meu pai morreu. E nas 2 vezes eu não estava com eles, porque meu trabalho é aqui no Brasil e eles morreram cada um num país, não sei o quê. E na hora que ele falou isso, aí eu falei, uau, ele está falando dos nodos, que demoram 18 anos para dar a volta. Nó do sul, nó do norte. Morreu. Um morreu aqui, o outro morreu aqui. Que coisa. Né? E eu tenho certeza que daqui 9 anos ele vai ter uma alteração ou de trabalho, ou de carreira, ou de lar. Absoluta certeza. Né? E, então, assim, você começa a respirar a vida diferente. Então, você não vê mais novela, mas você vê os ciclos planetários. Você não fica vendo mais essas brigas de falar mal da vida. Você sai disso, você começa a ver o pulsar dos planetas e as suas influências nos tempos e espaços devidos. Tá. Né? E, sei lá, e quando um planeta ele ingressa num outro signo, tipo agora Plutão, que definitivamente saiu de Capricórnio e entra em Aquário, vai ficar esses próximos, total 20 anos, mas os próximos 19 anos ele vai ficar lá, você vê as mudanças, a mudança no mundo, você vê o mundo mudando. Então, esse é um tipo básico de astrologia. Tá. E aí depois tem mais difícil, que são os ângulos que ocorrem. Então, vou pegar aqui a xícara do café. Obrigado. Então, aqui, ó, fez a xícara com a outra xícara, né? Elas se encontraram aqui. E aí o mais rápido vai andando, o outro também vai andando, de repente eles se encontram de novo. Então isso chama ciclo planetário, quando 2 planetas se encontram e eles vão fazendo o seu percurso. E você observa o movimento. Tá. Então você quer falar de economia, de finanças, você vai falar de Júpiter e Saturno. Se quiser falar de migração, muita gente voltando, indo para lá, para cá, não sei o quê, povos saindo, voltando,
você vai ver quando é Netuno e Saturno. Eu já cheguei a fazer vários vídeos, agora seria um momento bom para mostrar o que está acontecendo no mundo, essas migrações vinculadas a esses dois. Você quer falar de discórdias, de brigas, de desentendimentos, vai pegar lá o Plutão e Eris. E esses aí são planetas lentos. E para eles fazerem um pequeno movimento, às vezes é 25, 30 anos, e para eles darem a volta inteira, você põe lá 500 anos, 600 anos. Você tem Netuno e Plutão, que é muito lento. Você fala, quando é que acaba isso? E tem os seus significados. O mais fácil de entender um ciclo planetário é quando a Lua e o Sol se encontram, porque é mais rápido. Então, quando é Lua nova, eles estão em conjunção. Aí vai indo Lua crescente, 90 graus. Oposição, 180 graus, Lua cheia. A Terra está aqui no meio, então o Sol ilumina a Lua. E você vê a Lua cheia. Aí vem aqui Lua minguante, Lua balsâmica, até que ela chega, Lua nova de novo. Então, são vários ciclos planetários entre Lua e Sol todo mês. Que pode ser lunação. Esse é um pouco da matemática para iniciar o estudo da astrologia. Tá, então resumindo assim, essas influências, elas agem sobre o coletivo, que é o macro, e também agem individualmente, dependendo do mapa da pessoa, né? Essa influência externa vai causar alguma coisa, né? Então, a gente está entrando num ano novo agora, que é o ano de 2025. Então, quais os signos são mais impactados com o que vai acontecer astrologicamente? E qual que é o macro também? As perguntas são muito bonitas, né? Porque elas falam da influência. Então, de fato, há influência. Tá. E como é que eu posso falar disso? Assim, um planeta lento, quando ele entra num signo, ele muda toda a estrutura. Então, a gente vai ver Urano, que agora, final de janeiro, dia 30, 31, ele volta a andar para frente, ele está andando para trás a 23 graus de Touro, volta a andar, e aí ele vai, e entra em Gêmeos. Depois ele volta mais um pouquinho, depois ele entra definitivo em Gêmeos. Quando ele entra em Gêmeos, a gente vai ver uma revolução nos transportes. Então, esses transportes aéreos e também subterrâneos, né? A gente tem o Elon Musk, ele fez transportes subterrâneos também para facilitar o trânsito. E parecia uma loucura, mas está indo muito bem esse processo. E os carros tipo drone, que são carros dos Jetsons, né? Que a gente vê, de fato, com Urano entrando em Gêmeos, já vai estar homologado e vai estar já com trânsito aéreo preparado, aonde você já tem uma regra, uma lei, e tudo isso a gente acompanha com o movimento. Então, esse ano de 2025, o Urano já dá a entrada, não é definitivo, mas já é a segunda, depois ele vai para trás, depois ele entra definitivo, passa lá as Pleiades, vai reto, entra lá em Gêmeos, e aí a gente vai ver velocidades. Eu preciso ir para um lugar, mas eu não vou de helicóptero, eu vou com um carro voador. Né? Isso Brasil ou mundo? Isso é no mundo. Esse é um movimento mundial, porque esse é a influência do planeta no mundo. No mundo, no coletivo. Né? Se o país está livre, leve e solto, para ele ser tecnologicamente avançado, educação, cultura, alimentação, direitos, tudo mais, aí pode ser o Brasil. Isso depende dos governantes, né? Esse é o tema que nem vale a pena falar muito, mas é um tema importante saber e observar aonde há estudo, tecnologia, investimento para o conhecimento, onde se investe na matemática, na física, na química, na biologia, você consegue ir mais profundo em vários temas. Alguns usam para o mal, né? Usam para guerras e tudo mais, e outros usam, sei lá, uns usam para criar robô para guerra, outros usam criar robô para poder voltar a andar ou operar à distância, tudo mais, né? Então, tudo isso você consegue ver com os planetas lentos. Então, quais são os planetas lentos que estão em movimento justo agora, 2025 e 2026? Plutão entrou definitivo em Aquário. Então, começa uma nova
forma explícita de comando dos governos. O aquário, ele domina o sistema nervoso e também as artérias. Então você começa a ver que um governo não fala mais por si só, ele não está mais preocupado com o bem comum, porque ele é vinculado a um outro governo. Que esse governo manda nesse governo. E esse governo manda nesse. Então, quando começa a fazer acordos, você começa a ver o de Plutão ou em Leão ou em Aquário, que são momentos de guerra também. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, os acordos e aliados, à medida que eles iam se formando, falou, nossa, aqui vai ter guerra. Toda vez que tem aliados, começa a juntar um. E a gente vê explicitamente, a gente viu 2023, 2024, e aí 2025 para frente, o Plutão já ingressou em Aquário. E quando ele ingressa em Aquário, a gente vê tem alguém por trás do poder. Isso vai ficar... E sempre são dois, né? Ou seja, tem o lado da direita e o lado da esquerda. Sim, né? e isso daí talvez venha como uma clareza agora. Não, agora já está claro. É só parar, né? Parar e para ver, isso. Perguntar para um professor de geopolítica, por favor, professor de geopolítica, eu assisto os vídeos de qualquer professor de geopolítica, ele vai mostrar que os tempos mudaram. Que os tempos mudaram. Nós, astrólogos, a gente vê também de uma forma geopolítica, mas através de cálculos. E esses cálculos são, nesse caso, o ingresso do planeta. E depois tem o grau específico, né? Se é no início, se é no meio, se é no fim. Exemplos antigos. Quando Plutão entrou em Escorpião, foi detectado a AIDS. 83, 84. Quando ele saiu 11 anos depois, entrou em Sagitário, teve um congresso falando, olha, AZT e outros componentes mantêm a pessoa viva. E de lá para cá eles continuam usando a mesma técnica que foi do momento que Plutão saiu de Escorpião. Mas antes era tudo liberado, era um tipo de relação diferente, as festas, os relacionamentos. Isso deu uma parada quando Plutão entrou em Escorpião. Plutão entrou em Capricórnio, saiu agora. A gente viu começou com a Primavera Árabe, com Mubarak no Egito, exatamente no momento. E aí a gente vê esse assunto de líderes caindo um atrás do outro, caindo. Você vê agora na Coreia, que estão tentando segurar, mas prenderam o presidente, né? Você vê o líder do Canadá falou, olha, estou fora, não estou conseguindo mais aguentar, né? Estou aqui 9 anos fazendo bobeira, vou sair fora, não sei o quê. O outro dando culpa a fulano, não sei o quê, mas você vê que as pessoas perdem força e você começa a observar. Isso são planetas lentos em casas de líderes, que seria do Capricórnio. Do Aquário... Planetas lentos em casas de líderes. Isso enfraquece, os líderes. Enfraquece e você começa a ver quem é quem não é quem. Quem é. Existe uma frase que eu aprendi do beduíno, quando eu estava em Israel, que ele fala assim, Aben Adam sheyachol hu yachol. Aben Adam shelo yachol hu lo yachol. Então, assim, o cara que o cara que consegue, consegue. O cara que não consegue, não consegue. Então, você, quando está em Capricórnio, que é um signo alto, que é um signo vinculado à 10ª casa, uma parte do zênite, a parte mais alta, você fala, olha, aquele é o líder. É o presidente, é o primeiro-ministro, é o chefe do parlamento, é o dono da empresa, é o dono da família, tudo mais. E aí você vê ele de uma outra forma. E o Plutão veio lá para transformar. Olha, não é mais do mesmo sistema. Você agora já não tem tanto poder como você tinha. E quem é. Quem não é, não é. E aí você vê vários líderes perdendo força. Vários líderes perdendo força. Enquanto Plutão ainda estiver no vai e volta até 1 grau e meio, ele vai ter resquícios da influência de Capricórnio. Passado isso, o assunto de líder já não é tão importante. Aí a gente vai ver os assunto, blocos. Né? Daí entramos num novo assunto. Esse é Plutão. Né? Tá. Urano, exemplo, tecnologia. É o futuro vindo, Urano, né? Urano é a tecnologia para o comércio, a tecnologia
na parte bancária, a tecnologia no transporte, a tecnologia nos estudos. Vai ser bem interessante. A tecnologia de comunicação também vai mudar. As telas, elas não precisam ser mais telas LCD, ou plasma, ou 4K, ou 5K. Não é. A tela vai ser virtual. Tipo uma tela holográfica. 6 telas ao mesmo tempo. Tá. Você Como põe a gente um vê óculos nos filmes, né? e você vê aqui 6 telas. Aí você fala e de repente é uma reunião, um Zoom, que é só questão de tempo, porque ele vai ficar 7 anos em Gêmeos, tá? E mais a configuração, uma hora vai fazer um aspecto geral de todos, Netuno, Urano, Júpiter, Saturno, todo mundo vai fazer um hexagrama no céu que tá para ser feito. E aí uma hora você começa a estar num Zoom, imagina eu que dou aula em Zoom, aí eu vou estar com um óculos que eu comprei lá na Best Buy, não sei o quê, coloco assim, e de repente eu vejo o carinho como se ele estivesse aqui. E o sistema vai ler ele, vai ver ele se mexendo, tudo mais. Você pode treinar arte marcial desse jeito, de lutar um com o outro. Você pode operar à distância. Sim. Então essas coisas estão iniciando. E as telas, elas é uma das formas. Então o mundo virtual vai ser muito mais interessante. E de planetas lentos, a gente tem Netuno e Saturno. Saturno não é tão lento, mas o Netuno, que é 170 e poucos anos, entrando num novo signo e no início dos 12 signos, ou seja, ele entrando a 0 graus de Áries. Então, esse é um novo momento, há uma nova política, uma nova relação e uma nova relação com Deus também, onde a gente vai ver o coletivo trazendo uma outra manifestação da concepção, o conceito sobre quem é Deus, como Deus se manifesta em cada um. Ou da consciência, né? Ou da consciência. Ou da consciência. As Muito pessoas legal. acho que vão acessar esse estado de consciência e vão trazer isso para suas vidas, né? Isso. Como integrar isso. Isso é muito importante, Né? porque às vezes vai consciência. Agora, influencia todo mundo? Não. Tá. O mapa astrológico influencia todo mundo? Não, porque da mesma forma que a gente falou no outro encontro de constelação familiar, existem as lealdades. Então, às vezes, ocorreu um montão de mudança no céu, mas o Zé Mané ainda está na Idade das Pedras, respeitando o sistema antigo, não respeitando as mulheres, não respeitando o diferente, não respeitando, e ainda está como se tivesse... Igual na psicologia, a gente tem pessoas que pararam no tempo com 4 anos ou com 7 anos nos seus traumas e ficam repetindo. E existem humanos ou povos ou civilizações que ficam presas em situações de ciclos anteriores e a gente convive com todos ao mesmo tempo. Então existe gente muito avançada, que são cientistas de empresas, de indústrias, de tecnologia, de nutrientes, assim, coisas muito avançadas que conseguem fazer tudo em pó, conseguem imprimir comida e nutrientes em prol do outro, em prol do outro. Favorecendo... E tem gente que vai usar la même chose, a mesma coisa, para criar venenos e fazer uma guerra química. E fala, se você não pensa igual eu, vou matar todo mundo. E a gente viu agora, no Plutão saindo de Aquário, o líder da Síria saindo. Não tinha condições. Esse é um dos grandes exemplos. Começou com a Primavera Árabe e podemos falar que um dos 5, 7 líderes que saíram com Plutão em Capricórnio é esse, por exemplo, da Síria, né? Que de repente saiu e a esposa que falou eu quero o divórcio, depois foi declarada que está morrendo com câncer. Ou seja, não pode sair. Então, é muito interessante a gente ver os sistemas. Quando você mantém o sistema antigo, você não se atualiza e você perde a oportunidade que os céus te dão de você se emancipar, de você crescer, de você aprender com o outro. Seria a evolução, né? A ascensão, né? O processo de ascensão. Quando você falou isso de consciência, é mais importante do que a religião, do que Deus. É mais importante. A gente vai ter manifestações ou vai ter alguma técnica onde a consciência
Isso na evolução, né? Tá. Onde Saturno e Netuno vão se encontrar e vai dar uma consciência mais ampla e um novo start para o mundo. E esse ciclo não vai se repetir tão fácil. Tá? O Saturno demora 30 anos, sei lá, dá uns 36 anos, 35, 36 anos para eles se encontrarem depois, mas eles vão se encontrar exatamente nos primeiros graus de Áries. Final de Peixes, mas a conjunção exata ocorre ano que vem só no início de Áries. No vai e vem, não sei o quê. Então aí vai ter alguma revolução, alguma grande mudança. São revoluções dos ciclos planetários. Tá. E a gente passa por isso sempre com Sol e Lua. Você vê que é outra dinâmica, né? A gente estava falando de uma forma mais bonita do processo terapêutico, mas a matemática ela é precisa. Ela é muito precisa. E eu sou muito exigente. Como eu me tornei professor ao longo desses anos, eu fico muito em cima do pensamento matemático. Tem que ser preciso, não é? O teu signo é leão, então minhau, você é escorpião, câncer, chorou, essas coisas que vende. Até nas perguntas que você fez TikTok, eu falei, puta, eu nem entrei em TikTok. Não, é muita coisa, né? E na verdade, o falar para o público, às vezes você não ensina nada. Só que o que passa é uma astrologia vã, oca, amargurada, sabe? Porque pega o generalismo, né? Acho que ele pega as principais características do que está acontecendo e põe ali, né? Porque... E enaltece e vira um talk show, vira uma piada, na verdade. Mas uma piada que não te leva a algum lugar. E a pessoa que não tem consciência vê que aquilo é realidade e fala, nossa, é mesmo, né? Eu sou aquariana, eu sou capricorniano, eu acordo desse jeito. Né? Então, assim, não é isso. A astrologia não é isso. Então, eu queria fazer duas perguntas a propósito disso. Primeiro, você falou, a astrologia não é isso. Quer dizer, e o mapa astrológico, mas o mapa astrológico, sim. Né? Só que o mapa astrológico, como você falou, é uma foto da época do nascimento. Também. Também. Então, essa é a primeira pergunta. O que a pessoa pode fazer com o mapa? Quer dizer, ela faz aquela foto, o que ela pode fazer? Que poder ela tem para mudar, para se mexer ali dentro? E a segunda pergunta, baseada no que a Dani falou, você acha que a grande palavra dos próximos anos vai ser consciência? Ter a comunicação diferenciada. Então, o que a gente vê em filmes de como fala, tecnologia, como fala, ficção científica, a gente vai ver muita coisa colocada em prática. Né? Como já vimos, né? Não, já vi. Celular, smartphone, enfim. As cirurgias robóticas. Isso aqui eu passei por uma cirurgia robótica há 1 mês e meio atrás. Eu tive que refazer uma cirurgia que um ponto estourou. Eu saí da piscina, fiz assim, fez clac. Caramba. E aí o médico falou, infelizmente, vai ter que fazer para robótica. Foi até fora do seguro, isso é uma fortuna. E na hora que foi fazer o robótica, eu vi o vídeo, é completamente diferente. Os instrumentos, eles têm a habilidade de pegar. Que coisa. Tem uma visão 3D, você consegue ver a situação. Aí eu falo, nossa, ainda bem, graças a Deus que eu tive acesso a um médico que falou, você não vai operar por laparoscopia, você vai operar com a robótica. E se teu seguro não cobrar, junta um dinheiro. Aí eu falei, não, eu prefiro ficar devendo, eu vou pagar durante o ano, porque é ouro a tecnologia. Né? Antigamente a gente tinha Nextel, que falava por rádio. Hoje a gente tem... Imaginei eu que tenho florestas e eu preciso de internet. E tem épocas, eu passei, sei lá, 20 anos sem luz e sem internet, sem telefone. Já tinha telefone celular, mas não tinha lá, não pegava sinal. Então agora já tem 6 mil satélites só da empresa do Elon Musk. O objetivo dele é chegar a 12 mil satélites para suprir as necessidades da Terra, onde os outros não chegam. E principalmente quando tem uma catástrofe, tipo no Rio Grande do Sul, que as pessoas ficaram jogadas. Vocês viram a campanha que eu fiz lá para ajudar? E a gente fez de tudo para ajudar. E nessa hora a gente viu a tecnologia também, né? Olha aí, então, se nós pudéssemos... Falando dela, mesmo eu colocando o modo avião,
Não, você vê que falando dela, começou a falar, ela falou, eu também quero falar alguma coisa, posso falar? Não, e o pior é que assim, a inteligência artificial é um exemplo de Plutão em aquário. Aqui, ó, aqui eu vou tirar até o da manhãzinha, acordo bem cedo. Nas terças-feiras eu estou dando meditação na Escola de Engenharia da Alma e os atendimentos também cedo. Então, aqui tudo despertador. Dani, você ia fazer Eu ia fazer uma pergunta. Então, Ale, para trazer isso para as pessoas. Então, uma das forças de 2025 é essa força tecnológica do futuro que está chegando. Uma então, delas é de Urano, outra de Plutão. Então, se fôssemos dar um conselho sobre Urano para as pessoas estudarem tecnologia. Quem tem esse potencial, né? A tecnologia com a consciência. Então, assim, tecnologias que beneficiem. A consciência, ela tem o horário certo do despertar. Tá. A tecnologia é uma coisa matemática. Tá. Então, qualquer pessoa, se quiser, tem acesso às informações de tecnologia. Tá. É estudo. Ou os pais ajudam a pessoa a estudar, ou o governo ajuda a pessoa a estudar, e aí você começa a ter acessos, a ter uma visão mais técnica e tecnológica, matemática das coisas. Tá. A consciência é o despertar, e isso é na hora certa. Na alma da pessoa, né? Aí tem horas em que, às vezes, a gente tem que esperar uma outra vida para a pessoa despertar. Às vezes, a pessoa tem tudo na mão, tem o dinheiro, a tecnologia, tem a família, tem os amigos, tem lar, tem tudo, mas é um Zé Mané que não fica vendo a vida, só vê daquele jeito. E aí ele não consegue ver o outro, ele não consegue ver, não só o outro, como não consegue ver a família, não consegue ver o bairro, não consegue ver o município, não consegue ver o estado, não consegue ver o país, não consegue ver o continente, não consegue ver o planeta, não consegue entender sustentabilidade, não consegue entender que as ações têm consequências, é porque a pessoa não está aberta para a consciência. Mas a gente pode trazer esse conselho, né? O conselho é bom por causa do Netuno. Vai sofrer, né? O Netuno com Saturno, ele formaliza uma nova consciência. Tá. Isso sim. Isso sim. Tá. Mas o Plutão em Aquário não necessariamente é uma consciência maior. Pelo contrário, às vezes é o momento das massas de manobra, onde o ser humano deixa de ter suas funções individuais e volta a ser o coletivo e representa a ideia de algum líder que é representado por outro líder, que é representado por outro líder. Tá. É muito diferente, mas ao mesmo tempo, 2025... temos um momento da consciência, que é o Netuno chegando, saindo de Peixes. Ele está em casa agora, Netuno vinculado a Peixes. Ele vai entrar em Áries, no signo 0, no grau 0, do 0 do 0. Ou seja, começa tudo, começa um novo momento. Isso é tudo desse ano para o ano que vem. Então a gente está num despertar da consciência, e aí veio Saturno para oficializar, para materializar. O Saturno é um desenho que você vê a matéria e a alma. Então, existe um peso, existe uma força gravitacional que fala, tenha consciência do óbvio e vai ser visto o óbvio de uma outra forma, coletivamente falando. Coletivamente falando. Nossa, espetacular. Sensacional. Sensacional. Então, podemos ter boas perspectivas, boas... Eu acho que a perspectiva, isso em qualquer época eu responderia a mesma coisa. Né? Eu responderia a mesma coisa, sabe, Karim? O que é boas perspectivas? Onde o ser humano ele pode ser influenciado pela luz e pela não luz. Sim. Né? Onde a pessoa, com tudo de bacana, só pensa no mal do outro. Eu fiz há pouco tempo uma frase rápida e depois uma live falando a respeito, que não deixa que a pessoa te influencie, uma pessoa te influenciar, para você ter ódio de uma outra pessoa que você nem conhece. Né? Imagina uma pessoa te influencia para você falar, nossa, o cara é do mal, o cara é... E você, sem querer, reproduz a fala do outro. E assim é a forma de utilização do poder, e o Plutão tem a ver com isso. A mídia também faz papel. A mídia tem a ver com isso, e a mídia, tudo, né? E quando dá algum problema que querem falar mal de alguém, aí o pessoal fala, não, mas a imprensa está nos ajudando, vocês podem ver que não sei. E não é. Assim, a influência para o mal é
para todo mundo. A gente chama isso na Kabbalah o que nos desvia, né? Que é o tal do Satã, o que nos desvia. É como se fosse uma frequência de Exu que vai te desviar, por isso que você vai na encruzilhada alimentá-lo, né? Você desvia o teu propósito. Mas por que você desvia o teu propósito? Ah, sei lá, me disseram. Por que se desviou o teu propósito? Ah, porque me fizeram uma oferta e não era nada. Eu caí de cavalo, eu entrei de gaiato no navio, foi um horror, eu estava cego. Pois é. E agora, você está aberto a voltar? Aí a pessoa volta para a sua função de alma e, de repente, se perde por nada. Então, como a gente vive socialmente e existem líderes em cada setor, pequeno líder, grande líder, líder familiar, líder comunitário, líder político, líder de empresa, líder de segmentos, artistas. Se eles te levam para uma ilusão, você vai para a ilusão. E aí o céu tá lindo, maravilhoso, né? E você não aproveita. Você está com vários aspectos ali que você poderia usufruir, você não está porque você está com essa ilusão aí. Isso. Pode ver, qualquer acontecimento tem 2 pontos ou 3 pontos de vista. Se tiver 2 pessoas, eles vão ter 3 pontos de vista. Sim, exatamente. Né? E aí, como você vai usar isso? Então, você tem que ter princípios. Princípios. Valores. Quando eu falei do Gladiador 2, ele fala disso, do princípio do avô dele, que era o Marco Aurélio, que é um das encíclicas, esqueci os nomes agora, estoicos, né? Ele escreveu livros com ideal, e esse ideal não é bobeira, não é florzinha. Esse ideal é um caminho de condução, e esse é o que a gente chama de constituição. E à medida que a gente tem uma ótima constituição ética, moral, social, que respeita o outro, que respeita você, dá tudo certo. E são os valores, né? E são os valores. Que é a consciência também. Né? E se você muda por interesses pessoais, você desvia e começa a dar falha em outro lugar. Sim. Então tem que ser sempre para o bem comum. E na hora que o ser humano, que não está agora na época, eu me lembro quando eu estava na Índia, eu fiquei meses na Índia, no Nepal, os monges, os mestres, né? Não sei como é que fala, os swamis, sei lá o que, eles falavam, não está na hora ainda. Não está na hora ainda do ser humano como um todo pensar no bem comum. Mas o que a gente tem que pregar e propagar é seja proativo, faça algo bem para o outro, use a tecnologia, use a influência astrológica, use a influência dos seus pais, pegue dos erros, conserte os assuntos sempre para o bem comum. Respeite o outro. Enquanto não tiver isso, as perspectivas do ano são sempre dúbias, porque quem vai usar para o mal, vai usar para o mal. Quem não sabe nada vai vivenciar o que o outro... A manada. Ou é massa de manobra, ou é um pessoal que vai sofrer, ou manobrado. E quem está com consciência vai batalhar, vai ter que se esforçar muito. Muito. E sofrer também, né? Porque a gente aqui busca exatamente isso. A gente traz pessoas pensando sempre isso. Pessoas que podem agregar a ajudar o outro. Eu acho que o que falta no Brasil é isso. Esse senso de coletividade. Quer dizer, você não só olhar para o seu umbigo, o que eu posso fazer por mim, pela minha família, pelo meu bairro. Não, começar a ver maior. Aquela pessoa que eu não conheço, como que eu posso ajudá-la? Qual a necessidade dela? Eu posso contribuir para melhorar, para ajudar? Eu acho que isso é o caminho do... Então, em todos os setores. Né? Me veio agora na cabeça o comércio. Se o cara vende um produto, ele tem que fazer com que esse produto, mesmo que ele compre mais barato, e ele tem que comprar mais barato e vender mais caro, que o comércio vive desse aqui, ele compra mais barato, vende mais caro. Aí o cara que comprou, vende. Só que na hora que ele vai passar para frente o produto, não pode vir quebrado, não pode vir meio termo. Você tem que honrar a troca. E na hora que você honra a troca, dá tudo certo. Na hora que você honra teus funcionários, dá tudo certo. Uma lei, né? Eu me lembro quando eu comecei a minha ONG, ainda com o nome antigo, Projeto Plantar, depois virou Instituto Plantar, eu fui no Banco Pan-Americano pedir apoio, porque eles tinham me falado, a gente quer apoiar você. No final não apoiaram. Mas
esse banco era do Silvio Santos e faliu. Faliu, e aí o Silvio Santos falou, olha, faliu por causa de 2, 3 malacos, diretores que desviaram tudo. E eu vou vender a preço de banana com uma condição. Vender baratinho, baratinho por uma condição. Aí ele chegou, o cara comprou, e qual era a condição? Manter tudo, né? Mantenham todos os outros funcionários que nunca roubaram, que sempre foram fiéis, leais ao trabalho. E aqui é um local digno de trabalho que a gente enaltece a todos os familiares. Então, o salário, quando eu pago o salário, eu sei que eu seguro saúde, o que for, e 13º, eu ajudo todo mundo. E então, quando você tem essa clareza da sua troca, você só faz coisas boas. E a influência astrológica, ela é muito bem-vinda. Às vezes nem precisa saber. É só você acompanhar o bem comum. É mais fácil. Por isso que algumas religiões falam, não perca tempo vendo astrologia. Não perca. E eu mesmo falo, pessoal, se vocês não tiverem uma conduta interna, isso aqui é bobeira. Não vale a pena. Sim. Não vale a pena. Sim. Vocês vão o quê? Vão ser magos? Vão ser gipsies? Vão ser poderosos, porque vocês vão saber o segredo do outro? Sim. Né? Sim. Eu aprendi alemão, ler rosto, ver pulso, ver aura, ver tantos caminhos. Né? Eu falei, o que eu faço com esse poder? Só tem utilidade quando a gente faz o outro ficar. E aí fala, segue. Meu grão-mestre de acupuntura, que eu não falei, que você conhece, Ip Fu Quan, eu sou mestre na China, sou mestre no mundo de acupuntura, ele é grão-mestre, né? E Ip Fu Quan, por exemplo, ele falava para mim, Alexandre, você já está preparado. Não segure cliente. Deixa ele bom e manda ele embora. Deixa ele bom e manda ele embora. Eu faço isso direto com todo mundo, porque eu aprendi algo útil e eu falo, olha, eu tenho um poder de conhecimento que se eu segurar o cliente, eu estou sendo injusto com ele. Então, a mesma coisa do mapa. O mapa ele te dá milhões de influências e se você não souber aproveitar, azar o seu. Se você não souber aproveitar, azar do que você cria, do que você planta. Sensacional. Sensacional. Mais uma vez a gente não conseguiu vir para o nosso formulário, para as nossas perguntinhas. Eu queria falar tanta coisa. Eu sei que você tem uma história de artes marciais, mas nem vamos começar com isso, porque a gente já passou aqui de 1 hora. Podemos acertar um outro dia? E aí você vem e fala isso, artes marciais, ambiental, sustentabilidade. Tá bom. E mais o que der. Eu acho assim que é muito importante a gente entender. Astrologia não é o que é falado. Sim. Né? É muito mais matemática, amplo. é mais amplo, mas a influência ela vai depender da sua postura. Se você estiver aberto a ver maior, você vê. Se você não, vai aqui. Eu acho que esse seria o resumo. Eu agradeço muito, Daniel. Eu agradeço muito carinho. Agradeço a minha produção, toda a produção aqui. E eu me sinto honrado de ser chamado pela 2ª vez. Se vocês quiserem, eu venho na 3ª, sim. Com certeza virá. A gente que se sente honrado, né, Dani? Sim. Aprendendo cada vez mais assuntos totalmente distintos que você lida com maestria. Então, muito legal ver isso. Posso fazer Claro. uma coisa? Eu queria que você desse uma dica para as pessoas que acham que as coisas podem ser impossíveis, né? Para essas pessoas que ainda estão presas nesse sofrimento, nessa dor, nesse Que ainda tem dificuldade de acreditar que tudo é possível. Isso. Baseado nessa força da astrologia, baseado nessa força cósmica que existe aí. Então, já que é assim... Tem uma frase... Já que é assim, eu queria que você desse essa aqui para essa sua câmera. Tá bom. Tem uma frase em hebraico que fala kolover, né? Que tudo vai mudar. Tudo muda. Então, os aspectos negativos, eles têm um tempo. Às vezes é um tempo longo, às vezes é um tempo curto, mas tem um tempo começo, meio e fim, sempre. Porque aí vem no outro ciclo. E na hora que você tem a tal da consciência, você muda a tua postura e as coisas mudam. Então, para quem não tem esperança, primeiro, está perdendo tempo. Para quem tem pensamentos suicidas, está perdendo tempo. Porque a vida o tempo inteiro dá soluções. Então, se você estiver deprimido, em casa, sozinho, ou num silêncio, achando que nada é possível, primeiro, busque ajuda. Busque ajuda, converse com as pessoas. Ou com profissionais, não precisa ser com um profissional específico, mas converse com as pessoas. Porque a partir disso,
Você sai do radical livre, você sai do isolamento e daquilo que nunca muda. E você começa a ter uma nova perspectiva. Você fala, opa, não pensei nisso. É só isso? Pensa diferente. Eu, no meu dia a dia, eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas que vêm numa situação e aí no meio da sessão já mudam. O cara vê, é óbvio. Ele consegue ver de outra forma. Que legal. Então tudo é possível. É lindo isso aqui, ó, né? Tudo é possível, é lindo porque é a verdade. E a gente precisa ter isso. Então a gente precisa ter esperança acima de tudo. Né? Então existem em todas as áreas existe gente falando sobre isso. Se for ver até o Sandman, né? Quando ele está lutando com o diabo e está perdendo, aí vem o corvo e fala, cara, você é esperança. É verdade. Eu sou esperança. E venceu o diabo. Aí o diabo ficou, pô, né? Eu pensava que eu ia te vencer, porque ele destruiu o mundo inteiro, mas ele falou, eu sou esperança. A esperança na medicina chinesa é o elemento madeira que está no fígado, na vesícula, que é a semente. Né? Você pode acabar o mundo, pode estar no deserto. Uma semente bem cuidada volta-se uma floresta. Então, assim, o fígado, que tem a ver com o elemento madeira, que tem a ver com a esperança, ele chama liver. Né? Liver, se você vê como escreve, você coloca life, tira o R final, vira fígado, e vida é a mesma palavra. Aí você põe love, é a mesma palavra. Em alemão, Leben, Leben, Liebe, a mesma coisa. Em chinês, hebraico, órgão de peso, órgão de decisão. Não caia na desesperança. Né? O mês de janeiro, que o pessoal fala, é o mês branco, lá, sei lá o que é, de doenças mentais, isso aqui. Isso é todo dia. Ajude o outro, observe os movimentos do outro. Se não está legal, vai lá, dá um ombro, dá um colo. Quebre os padrões, não fique só na sua vida, ajude o outro. E quebre os padrões, vá pedir ajuda. Porque tudo é possível. Que lindo. Que lindo. Maravilhoso. Terminamos esse episódio de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Mais uma vez, agradecendo você, Ale, por tudo isso, por todas essas palavras. Esperamos que tenha sido de grande valia, com certeza foi para nós, com certeza vai ser para vocês também. E passe esse vídeo para outras pessoas, porque aí a gente vai ajudando as pessoas cada vez mais a sempre buscar esperança, sempre ter esperança. Palavras lindas, maravilhosas. Ale, muito obrigado mais uma vez a sua presença aqui e vamos marcar a próxima, hein? Vamos marcar. Muito obrigado. Tá? Obrigada pela sua presença aí também, viu? Obrigado muito você obrigado. que Obrigada, trouxe mais luz ainda para o nosso podcast. E pessoal, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Valeu!